Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2025. Vamos responder aqui mais uma questão enviada pela Elisiane Carlotto, 9817. A Elisiane questiona aqui algo que outras pessoas já fizeram o mesmo questionamento, porque acontece com a grande maioria das pessoas, com todos nós. Diz a Elisiane: como manter a frequência elevada num mundo de provas e expiações? Se tem pessoas que se sentem vítimas e exigem muito dos outros, não se ajudam e cobram dos outros a solução dos seus próprios problemas, se incomodam com a frequência mais elevada daqueles que estão ao seu redor, e se você não atender elas, tentam te desestabilizar. Não aceitam que se coloque limites. Sinto a energia negativa delas, como se proteger? O que fazer, além de enviar amor incondicional? Eu tirei esses tópicos dentro da pergunta que ela mandou por escrito, aqui na página, no canal do YouTube, no texto do dia 1º de janeiro de 2025. Como era uma pergunta que tinha muitas linhas, eu fiz um resuminho dos tópicos e aqui vou tentar responder esta questão, porque não é só a Elisiane Carlotto que tem essa dúvida. Com certeza, muitos de vocês também sentem isso e às vezes pensam ou querem encontrar uma solução, como agir perante tudo isso. Como manter a frequência elevada no mundo de provas e expiações? Este é um exercício, talvez um dos exercícios mais difíceis que todas as almas aprendem a desenvolver, a criar a solução para esse caso, porque provas e expiações já é uma condição da Terra natural, onde as almas vêm aqui experienciar a cocriação na luz, no mundo de sombras. Porque nós temos a luz dentro de nós temos as sombras dentro de nós somos parte dessa dualidade existente neste planeta, neste mundo. Estamos agora finalizando o ciclo de provas e expiações. Obviamente nós estamos aumentando a nossa luz, mas ainda temos as sombras, ainda temos as penumbras. Aquilo que eu gosto de fazer uma comparação, nós estamos com o pé direito já num mundo de regeneração, mas temos o pé esquerdo fincado ainda, preso no mundo de provas e expiações. Estamos na transição. Nas vidas passadas, nós tínhamos os dois pés na terceira dimensão, no mundo de provas e expiações. Então, nós tínhamos pouco conhecimento do mundo mais elevado, da consciência mais elevada. Então, era normal viver isso e ninguém se preocupava. Como nós não lembramos das vidas passadas, podemos lembrar do começo desta atual encarnação. Há alguns anos atrás, a gente, de um modo geral, não tinha esse conhecimento que tem agora, nesses últimos anos. Então também parecia normal, porque os dois pés estavam lá, ainda na terceira dimensão, no mundo de provas e expiações. Na medida que o nosso pezinho vai se adiantando, nós vamos sentir o peso que segura o outro pé lá atrás. E esta resistência daquele pé que ainda insiste em permanecer colado, preso na terceira dimensão, é que faz com que sentimos no dia a dia todos esses sentimentos aqui, todas essas dificuldades que a Elisiane colocou. Entender que esse pé esquerdo ainda precisa ser puxado adiante e passar esse portal, essa ponte dimensional definitivamente,
é o objetivo agora, mas não tem como dar o salto sem experienciar, sem passar a limpo, sem entender, compreender, aceitar e transmutar aquilo que é preciso. Estamos na última peneirada e esta peneirada vai sair o resto daquilo que não precisa ser carregado. A última sujeirinha do feijão. Vamos peneirar direitinho, vamos limpar bem, porque ali adiante, o mundo que nos espera é um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. E nós não vamos mais sentir dor, desconforto, sofrimento, dificuldades, porque o aprendizado ele será de uma outra maneira, de uma outra frequência. Não tem como manter a frequência elevada o tempo todo no mundo de provas e expiações. Nós precisamos compreender para ter um pouco mais de tranquilidade e manter essa frequência, porque ela baixa essa frequência quando nós nos desestabilizamos emocionalmente. E é muito fácil entrar nessa frequência baixa, porque qualquer motivo de preocupação, qualquer raiva, qualquer incômodo, qualquer desconforto, a nossa frequência baixa. Baixa instantaneamente. Então nós temos que tentar manter por mais tempo, o máximo de tempo possível, mas querer ficar lá no topo o tempo todo, não tem como. Nós só vamos ficar no topo da alta frequência permanentemente quando os dois pés estiverem lá na quinta dimensão, no mundo da regeneração. Compreender isso, quando vemos que pessoas que se sentem vítimas exigem dos outros a solução para tudo. Olha, isso ainda tem. Nós sabemos que tem uma boa parte da humanidade que não vai conseguir a ascensão. E eles estão ali ainda no aprendizado e eles incomodam, porque a frequência deles é totalmente inversa daquele que está já ascensionando. Mas nós temos que olhar para essas pessoas com compaixão, entender que elas estão num processo que nós já passamos. Se nós não compreendermos isso, nós não vamos aceitá-las, não vamos nos compadecer delas, porque nós não temos que ajudar elas se elas não querem, como diz aqui a pergunta, não querem ser ajudados, não querem fazer nada, querem que se resolva os problemas delas. Nós não vamos resolver os problemas dos outros. E os outros não vão resolver os nossos problemas. Mas é preciso que nós entendamos aqui que tanto os nossos problemas dependem de nós, quanto o problema dos outros depende deles. Se eles nos pedem ajuda, fazemos a caridade, vamos dar o auxílio. Porque eles pedem, eles aceitam. Mas se a outra pessoa não pede, se você vai tentar ajudar, ela vai tocar você com o cabo da vassoura. Porque ela não quer. Ela acha que você está se metendo na vida dela. Ela quer a solução prática, ela quer a fórmula mágica. Como se fosse cair do céu. Por isso hoje se criou tanta dependência. E o sistema vigente, dominador, controlador, sabe disso. Então eles criam o problema para te vender a solução, mas para criar a dependência. Então é solução para isso, solução para aquilo, mas é tudo engodo. Te oferecem auxílio miserável, migalhas, te oferecem cotas, onde separam a manada por classificação, por peso, por idade, por aparência, enfim. É como separar lá os bois no pasto, os adultos, os médios, os bezerros novos, as vacas de leite, tudo separadinho no cercado. É isso que fizeram com nós, com a humanidade, para que nós tenhamos a necessidade da assistência externa. Porque quem acostuma a receber pronto, desaprende a produzir, a criar as suas necessidades, aquilo que vai atender às suas necessidades. Por isso existem tantas pessoas que se sentem vítimas. Porque fizeram acreditar que ela é vítima. E se ela é vítima, ela exige que os outros,
que a vitimizaram resolva a situação. E não é verdade. Nós somos vítimas da nossa própria conduta. Ao longo do tempo, aquilo que nós fizemos hoje vai aparecer na nossa frente. Por isso não há vítimas, nem algozes. Há a lei do retorno. Há a colheita da semeadura praticada anteriormente. Quando alguém te cobra a solução, a melhor coisa que você tem a fazer é ignorar. Infelizmente é isso. E não é um crime perante as leis divinas, porque você não vai ajudar aquela pessoa se você dá a resposta pronta. Quantas vezes foi dito aqui que numa escola, o aluno que exige a resposta da professora ou do professor na sua prova, não estuda, não aprende. Ele só quer ter a nota, então ele quer a resposta pronta. O bom professor é aquele que não dá a resposta pronta. Mais uma parte desta questão é que as pessoas se incomodam com a frequência mais elevada dos outros. Sim, a luz incomoda aquele que gosta da escuridão. Isso é coisa mais certa. Aquela pessoa que dorme até tarde no outro dia, quando amanhece o dia, e ele continua dormindo porque ele está no quarto escuro. Ai de quem vai lá abrir a janela ou acender a luz, mesmo que seja próximo do meio-dia. Vai levar um monte de xingamento. É preciso entender que a pessoa que se compraz na sombra, ela não gosta da luz, então aquele que tem luz próximo dessa pessoa incomoda, e muito. Isso também não precisa aqui dar muitos detalhes, porque todos vocês passam pelas experiências, mesmo dentro das suas próprias famílias, vocês sabem disso. Então também compreender e não insistir, não agredir com a tua luz, apenas seja a luz. Se você ilumina os teus passos, sem demonstrar que está querendo iluminar os passos do outro, o outro vai acabar com o tempo, vendo aos poucos que aquela luz que também chega até ele ajuda ele a escolher o local onde colocar os pés. Vai tropeçar menos, vai ter menos dificuldade para seguir o seu caminho, porque tem uma réstia de luz que ajuda a clarear a sua estrada também. Se você não atender elas tentam te desestabilizar. Sim. É uma coisa muito séria isso. O vitimista, ele cobra e cobra muito. Se você não ajuda, você é inimigo mortal. E mesmo que você ajude o tempo todo, basta uma única vez não atendê-lo, ele vai te demonizar. Ele vai esquecer todos os favores que você fez, todo o trabalho que você teve em auxiliá-lo, em ajudá-lo, socorrê-lo. E ele vai só lembrar daquele único momento que você não atendeu. Então ele vai te desestabilizar. Ele quer levar você junto para o fundo do poço. Isso também é bem comum e é preciso compreender que nós não devemos entrar naquela frequência do outro, apenas compreender, deixar ele espernear. Um dia ele vai compreender. Quanto mais nós defendemos, mais alimento energético negativo estamos dando para ele, porque estamos colocando lenha no fogo que queremos apagar. Também essas pessoas não aceitam que se coloque limites. Sim, porque elas querem comer como aquele boi que não quer ficar no seu cercado, quer comer no pasto do outro. Então ele não gosta de limite. Ele vai pular o limite, vai arrebentar a cerca. Não quer o limite. Porque é prático. As suas vontades estão acima de tudo e de todos. É preciso satisfazer as suas vontades, e que não são necessariamente necessidades, apenas caprichos. E eles não aceitam que se coloque limites, porque eles acham que eles são
privilegiados em termos de atendimento. Primeiro eu, e depois o resto. Que se dane o mundo. Eu preciso satisfazer a minha vontade. Eu sou o primeiro da fila. Se é para receber, eu estou sempre na frente. Se é para colaborar, eu estou sempre no final da fila. Típico deste caso citado aqui nesta questão. Mais uma parte do questionamento. Sinto a energia negativa dessas pessoas. Como se proteger? Bom, quando nós expandimos a nossa consciência e compreendemos a vida, nós começamos a desenvolver o sexto sentido. O sexto sentido, ele traz informações mais profundas, que não são vistas ou sentidas pelos outros 5 sentidos. Porque ele é etérico, ele é quântico, ele não tem forma, ele não tem cor, ele não tem cheiro, não tem nada. Não é matéria, então a gente sente, simplesmente sente. O sexto sentido, ele é uma preparação para aquilo que vem na nova Terra, onde nós podemos nos comunicar telepaticamente, podemos interpretar os pensamentos do outro, sentir o que o outro sente, e podemos também nos teletransportar. Enfim, tudo que vem na nova Terra vem a partir do sexto sentido. E nós estamos treinando para isso. Então, se nós estamos já com o pé na nova Terra, no mundo da regeneração, nós já temos esse sexto sentido mais desenvolvido, e nós começamos a sentir o que os outros sentem. E como nós sentimos o que o outro sente, sentimos também aquilo de ruim que o outro sente. Toda a negatividade que o outro carrega, nós vamos sentir. Então é preciso entender isso e não dar a importância que nós demos. Porque se nós vamos dar a importância que estamos dando, nós vamos entrar naquela frequência negativa e vai acarretar um peso na nossa frequência. Energeticamente nós vamos ficar pesados e vamos descer aos níveis daquele outro. Olhar sempre, porque a solução sempre é essa, olhar que o outro está num patamar que eu já passei. Ele ainda está um pouco atrás na caminhada, então vamos compreender isso, vamos apenas aceitar que é uma caminhada individual e que todos um dia passam no ponto que eu estou agora, mas muitos que já estão na frente e outros que estão atrás andam no seu ritmo. Só isso. Eu não tenho que carregar ninguém nas costas, não tenho que voltar lá puxar ninguém pela mão. Nós só vamos ajudar sempre aqueles que estão próximos. Principalmente aqueles que vêm no nosso rastro, onde nós já passamos e conhecemos o caminho. Aqueles que estão na nossa frente nos ajudam também. É uma solidariedade, é um compartilhar de experiência, é uma cooperação. Estamos treinando para a nova Terra, onde tudo será cooperação. E o que fazer, além de enviar amor incondicional? Olha, se nós pudermos enviar amor incondicional, eu diria que não precisa mais nada. O problema é que nós ainda temos dificuldade de enviar amor incondicional. Nós ainda enviamos um pouco de amor condicionado, o interesse. Às vezes, o interesse não é tirar vantagem, mas sim sair do problema sem se sujar as mãos, por exemplo. Você vai mexer lá numa coisa que precisa meter a mão na massa, né? Então, amor incondicional é olhar de fato para os nossos irmãos de caminhada e compreender que cada um está no seu degrau da escada, sem julgamento, e não levar para si o que o outro diz, o que o outro fala, porque o que o outro fala ou diz é relação e diz respeito a ele próprio. Se nem eu consigo avaliar de uma forma clara a minha consciência,
Imagina como eu posso avaliar a consciência do outro, não tem como. Então o que o outro fala ou deixa de falar, o problema é dele, não é meu. O que o outro faz é problema dele, não é meu. Agora, se ele me pede ajuda, se ele me pede um auxílio, sim, aí entra a nossa caridade, as boas ações, a empatia, a compaixão de fato. Aí nós damos as mãos, nem que seja para atravessar apenas aquele trechinho ali, aquela valeta, como se diz, aquele córrego pequeno, um passo. Mas nós demos a mão na hora que ele pediu. Não vamos nos incomodar com os outros. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Nós estamos ainda num tempo onde a nossa consciência, a nossa limitação em tudo, ela existe, e existe muito forte. Nós estamos saindo de um tempo praticamente limitado ao máximo possível e imaginável. Agora que nós estamos criando um pouco de espaço e de condições mais favoráveis para agir, onde a nossa consciência se expande. E aqueles que estão vindo atrás de nós ainda não chegaram nesse ponto. Enviar amor incondicional não é uma vontade, é um sentir. Eu vou mandar amor, daí ele para de me incomodar. Não, não vai parar de incomodar. Ele vai continuar incomodando. Mas você continua enviando amor sem condicionar, senão não é incondicional. Apenas envie amor. O amor que você sente, da tua forma, do teu jeito. Não tem fórmula. Cada um sente de uma maneira diferente. Vai treinando. Lembre-se que quem ascensionar vai ser mestre ascenso. E mestre ascenso vai ser mentor daquelas almas que não ascensionarem agora, que irão para outros mundos de provas e expiações. E lá você não vai fazer distinção se a pessoa é chata, se ela é inconveniente, se ela é vitimista, se ela é isso, se ela é aquilo. Você simplesmente vai dar o auxílio necessário incondicionalmente. É assim que os mentores agem. Então, prepare-se, porque isto também é uma oportunidade de se aprimorar para aquilo que está por vir mais adiante. Se a nossa pretensão, e de fato é o desejo de todos nós, ascensionar, nós vamos ter que estar na frequência da ascensão. Estamos aqui trabalhando para isso. Tudo que está acontecendo ao nosso redor está nos ajudando, contribuindo para que cada um de nós aprimore a sua frequência mais elevada. Vamos precisar dessa frequência para passar o portal da ascensão e depois, lá adiante, usar todo o nosso conhecimento, nossas experiências, para auxiliar aqueles que ainda não ascensionaram e que vão para mundos onde precisam de auxílio dos mentores, dos guias, como aqui na Terra sempre aconteceu. Mesmo que a gente não tenha essa ideia, nós sempre tivemos o amparo, o auxílio dos nossos irmãos benevolentes. Está bem? Então aqui, agradecendo a Elisiane Carlotto, 9817, pelo tema que trouxe aqui, que proporcionou o áudio-vídeo de hoje, dia 6 do primeiro mês do ano, né, de janeiro de 2025. E agora eu vos deixo com um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.